Oi pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa interface. É muito importante conhecer alguns detalhes da interface antes de irmos diretamente modelando, porque depois você, ao dominar esses comandos, fica tudo mais fácil na hora de modelar, ok? Então, mais um pouquinho só sobre a nossa interface e depois nós vamos fazer um trabalho específico de modelar um objeto. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que tudo que você fizer, ou qualquer movimentação que você fizer num objeto, ele pode ser desfeito com um comando. Imagina o seguinte, que eu pegasse e quisesse aumentar o tamanho desse objeto no sentido X, fazendo ele ficar assim. E você depois fala, não era isso que eu queria, eu quisesse voltar ao que tinha anterior. Você vai apertar a tecla Ctrl Z e ele volta exatamente como o objeto estava. Bom, isso funciona bem no modo objeto. Suponha que você estivesse no modo de edição. Aperta a tecla Tab e ele muda para o modo de edição. Se você olhando esse objeto, estão selecionados alguns vértices, ok? Que são os vértices de cima. Muito bem. Você vai modificar um pouco o tamanho desses vértices. Então aperta a tecla S e estica. Veja só o que aconteceu com o seu objeto. Ele cresceu a parte desses 4 objetos. Mas aí você se arrependeu, não era isso que eu queria. E aí você tem uma oportunidade no modo de edição de apertar a tecla U e ele volta ao formato anterior. Ah, não, mas eu queria isso mesmo, eu queria voltar. Poxa, não era para pagar o que eu já tinha feito. Então você tem a opção de apertar a tecla Shift U e ele volta para aquela alteração anterior que você tinha feito, ok? Então o U desfaz e o Shift U refaz uma, uma ação que você tenha dado ao objeto. Bom, imagina que você tenha feito agora mais uma ação nesse objeto, que você tenha arrastado ele um pouco mais para cima, assim, esticando o objeto. Se você apertar o U, obviamente ele volta para essa opção. Shift U refaz até aí. Mas suponha que você queira resgatar o formato original do objeto. Então tem mais uma opção de desfazer, que é a Alt U. Segura a tecla Alt, aperta a letra U e ele vai te dar a opção de voltar ao formato original. Ok? Essas são as opções de desfazer e refazer do nosso Blender. Vou voltar aqui a visão frontal, colocar no módulo objeto e vou só refazer com vocês aqui o comando Z ou Ctrl Z que refaz ou desfaz um comando previamente feito. Vamos supor, se eu arrastei o mouse aqui, deixei o meu objeto nessa posição. Não, quero voltar para cá. Ctrl Z, volta para a posição original. Ok? Essas são algumas dicas de como desfazer. Você pode refazer o que você provavelmente tem errado em algum momento nas suas edições. Tá bom? Uma vez feito um trabalho, concluído um trabalho, você quiser salvar, você vai aqui no menu File e Save. Ele vai abrir uma tela dando a você a oportunidade de escolher o diretório onde você quer salvar e com que nome que você quer salvar o seu trabalho. Originalmente ele dá assim um nome sem título, Untitled, e você dá um título para ele. A extensão Blender é essa daqui, Blend. Então, dá um nome aqui e mantém a extensão inalterada. O exemplo, teste. Ok? E aqui é só apertar o botão salvar e você terá salvado nesse diretório esse seu trabalho. Ok? Esse é o comando salvar. Tá bom? Então, expliquei um pouquinho com você. Suponha que você já tenha um trabalho desenvolvido em Blender e queira localizá-lo ou carregá-lo. Então, você dá File, Open, ele abre aquele mesmo menu, te permite escolher o diretório. Aí tem essa teclinha aqui, se apertar P, ele te dá as opções de ir para outros diretórios aqui embaixo. Então, exemplos. Aí você vai encontrar alguns arquivos Blender já desenvolvidos, tipo ampulheta. Eu clico aqui, ele aparece o nome nessa linha. Você dá Open de abrir. Ele vai abrir um projeto que já estava previamente feito, um projeto de ampulheta. Ok?
Muito bem, um New Objeto, Erase. Aí você começa a tela do Blender do zero de novo. O Blender também oferece um recurso que quando você tem vários objetos em cena, para não virar uma confusão danada aqui na cena, ele dá o recurso de você criar em layers, ou seja, camadas. Para isso ele tem 20 camadas. Exemplo, na primeira camada que está sinalizada, eu coloquei um quadrado. Quero colocar na segunda, vou clicar aqui, que está vazia, uma bola. Então você aperta, adiciona, mexe, UV, esfera e coloquei uma bola. Veja só, eu tenho no meu Blender dois objetos, um na camada 2 e um na camada 1. Aqui nessa camada está o cubo e na camada 2 está a bola. As demais camadas estão vazias. Se eu quisesse ver os dois ao mesmo tempo, você mantém a tecla Shift apertada e clica a camada 2. Você vai ver os dois objetos ao mesmo tempo. Tá vendo? Um sobrepondo o outro. Obviamente, se você não quiser que isso aconteça, você seleciona um deles e separa. Você consegue ver os dois ao mesmo tempo, ok? Na cena, pelo marcando as duas camadas. Só uma dica de como facilitar o trabalho para não poluir muito. Às vezes você quer editar o teu cubo e tem outros objetos na frente. Então você separa, coloca os outros objetos nas camadas disponíveis que tem no Blender, ok? Essa é a ideia que eu queria passar agora para vocês e vamos aí na próxima aula aprender mais novidades sobre o Blender. Um abraço, valeu!